Olá galera, aqui é a professora Júlia e eu vou gravar para vocês a nossa primeira aula de História do segundo bimestre. Esta foi uma estratégia que eu escolhi para tentar ajudar vocês na realização das atividades do Google Sala de Aula. Então vocês já receberam texto, já fizeram algumas atividades e a aula vai ajudar a complementar. Esta aula é para a semana de 22 a 26 de junho, mas quem não realizou ainda as atividades anteriores vai poder utilizar essa aula também como mais um auxílio para responder às atividades. Então eu espero que essa estratégia ajude vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, uma sugestão, podem deixar nos comentários abaixo, que eu vou tentar responder vocês o mais breve possível. Vocês também podem deixar perguntas lá no Google Sala de Aula e também podem enviar para o professor tutor de vocês, que ele encaminha a dúvida para mim, ok? Então vamos lá. O tema da nossa primeira aula é algo que nós já começamos a trabalhar desde o início do bimestre, que são reinos e povos africanos. É muito importante que nós entendemos e conhecemos esses povos, porque quando a gente entrar em colonização, nas grandes navegações, eu não quero que a gente tenha a impressão de que tanto os povos africanos como os ameríndios estavam lá simplesmente parados esperando serem explorados e invadidos pelos europeus. Tem muita história por trás disso, tem muito conhecimento, muita técnica desenvolvida por esses povos. Só no continente africano nós temos vários reinos que podem ser estudados, que desenvolveram complexas sociedades, economia, que exploraram diversas riquezas e recursos de suas terras. Não vai dar tempo da gente estudar todos esses povos, né? Então eu separei dois, porque a gente vai se focar hoje, para poder trabalhar esse assunto com vocês. Quem tiver interesse no assunto, tem esses nomes aqui de outros povos e reinos que vocês podem estudar se vocês quiserem. Bem, os reinos que nós vamos estudar se localizam numa região que ficou conhecida como Sahel. Esta região é uma região de transição entre a floresta tropical e o deserto do Saara. Então nós temos aqui um clima tropical, úmido, e um clima desértico, né, seco e árido. Então nós temos essa transição. É uma faixa longa que levava até 2 a 3 meses para poder ser atravessada. Na travessia, inclusive, as pessoas podiam ficar até 14 dias sem acesso à água. Então era uma região que era atravessada somente por quem realmente conhecia esta região. Nesta área que nós estamos estudando, se desenvolveram os reinos de Sahel, que recebem esse nome por conta da região que ocuparam. Aqui eu vou mostrar mais um mapa para vocês entenderem a localização dos reinos de Sahel, né, da região de Sahel. Então aqui essa faixa laranja simboliza a região do Sahel, e nesse mapa nós podemos ver por onde ela passa nos países atuais, né? Então Sudão, Mauritânia, Mali, Nigéria. Então nós temos aqui uma localização para a gente entender qual é o lugar que nós estamos estudando nesse momento. Os reinos de Sahel abrigaram povos como o Reino de Gana e o Império Mali, né? São os dois principais povos da região. A região, como eu já disse, se localizava no sul do deserto do Saara. Era uma região que tinha uma grande parte de áreas secas, mas que também tinham muitos rios, inclusive oásis. Os principais rios da região eram o rio Senegal, o Gâmbia e o Níger. Ela também foi o local das rotas transsaarianas, que eram rotas comerciais super importantes para a época. As rotas transsaarianas eram rotas comerciais, ou seja, caminhos de comércio. Essas rotas comerciais cruzavam o Saara de norte a sul, por isso o nome transsaarianas, porque está atravessando. Nessas rotas, quem controlava o comércio principalmente era um grupo berbere lá do norte da África, conhecido como tuaregues. A partir da introdução do camelo no século II, eles começaram a praticar tanto a venda do camelo como animal de carga, quanto controlar essas rotas comerciais. Então, muitas das vezes eram eles que faziam as travessias, né, as caravanas com os produtos que iam ser comercializados de norte a sul. Eles chegavam a liderar caravanas com até 1.200 camelos e se tornaram um grupo muito forte, chegando a controlar muitas rotas
e vários oásis. O que se vendia nas rotas transsaarianas? Cada região vendia algo que conseguia produzir. Enquanto os mercadores do norte vendiam sal e cobre, os mercadores do sul vendiam ouro, marfim, peles, escravos e outros artigos. Aqui nós podemos ver uma gravura representando o mercado de escravos do século XIII. Sim, havia comércio de escravos entre os africanos. Muita gente gosta de utilizar isso como uma crítica, né, a eles, do tipo, já se praticava a escravidão na África, né? Eles estavam acostumados, como se alguém pudesse acostumar com algo do tipo, né? Mas a prática da escravidão entre os povos africanos vinha principalmente de guerras, de conflitos. Como vocês viram no primeiro mapa, nós tínhamos vários grupos, vários povos que conviviam dentro do continente. E era comum que esses povos entrassem em conflito. Desses conflitos geravam prisioneiros, e esses prisioneiros muitas das vezes eram transformados em escravos. Na grande maioria dos povos era assim que se formava o comércio de escravos. Diferente, por exemplo, dos europeus que foram para o continente africano com o único exclusivo objetivo de explorar essa mão de obra de forma escrava e explorar os recursos e riquezas desta terra, tá? Então nós temos uma ligeira diferença entre essa prática. Aqui há um mapa com todas as rotas feitas na região do deserto do Saara. Então aqui nós podemos ver as rotas principais, as rotas secundárias. Nós podemos ver da onde veio os produtos. Então aqui desta região vinha o ouro, desta região também aqui sal, né? Nós temos os mercados, desta região aqui vinha noz de cola. Então nós temos aqui um panorama do que era comercializado. Olha que interessante isso, que importante isso, porque quando a gente pensa no continente africano, principalmente anteriormente à invasão europeia, nós não imaginamos que existe um comércio tão grande, uma atividade econômica tão grande existindo na região. Então aqui é mais um exemplo do quanto a África foi desenvolvida antes da chegada da invasão dos europeus. Vamos falar então do primeiro povo que ocupou a região, que era o povo do reino de Gana, ok? Esse povo se desenvolveu na região a partir do século III e dominou a região até o século XIII. Eles tinham uma terra extremamente rica em ouro, por isso ficaram conhecidos como a Terra do Ouro. Mas, pasmem, eles trocavam esse ouro por sal. Sim, o sal era muito valioso naquela época. Ele era utilizado tanto para temperar o alimento, quanto para conservar, né? E que nem a carne seca, o charque que nós conhecemos aqui no Brasil. Esse sal era tão valioso que ele era utilizado como pagamento para os soldados. Daí, por exemplo, que vem a palavra salário, é um dos exemplos. A principal cidade do reino de Gana era a cidade de Kombe Salé, que era um centro comercial muito importante. Então, as mercadorias, os produtos vinham para cá primeiro e daqui iam para outras regiões. Aqui nós temos uma foto com as ruínas da cidade, né? Então aqui é um sítio arqueológico preservado, onde os pesquisadores estudam como esse povo viveu a partir dos artefatos deixados aqui. O segundo povo que viveu na região, também muito importante, foi o Império Mali. O Império Mali, vocês já tiveram contato com um pouco da história deles, porque vocês fizeram a leitura de uma história que nós vamos comentar daqui a pouquinho. O Império Mali se desenvolveu na região a partir do século XIII. Eles dominaram o reino de Gana e ocuparam a região. Eles formaram um império, que significa que depois de conquistar algumas cidades, eles foram aumentando os seus domínios, formando um império. O principal grupo, o grupo original, era o grupo de um povo chamado Mandingas, ou Malinques. Eles falavam a mesma língua do povo de Gana e também praticavam a mesma religião, que era a religião islâmica. Então aqui nós temos um mapa com os domínios do Império de Mali, e aqui nós temos uma escultura, uma estatueta, representando um cavaleiro.
de Mali. Óbvio que se eles dominaram várias cidades, eles tinham uma prática militar bem desenvolvida, ok? Bem, a história que vocês tinham lido foi a lenda de Sundiata, né? A lenda de Sundiata é uma lenda utilizada para explicar como que se formou o Império Mali. Porém, a gente chama de lenda por conta do seu caráter religioso. Mas a lenda de Sundiata, ela conta uma parte da história e Sundiata realmente existiu. Foi um líder, foi um governante do Império. Vou contar um pouquinho da história para quem não leu ainda. Então, a lenda de Sundiata diz que ele era filho de um rei do povo Mandinga, mas que ele tinha nascido com uma paralisia nas pernas, o que o impossibilitava de assumir o governo. Aos 7 anos, a mãe dele o levou para um feiticeiro que curou as suas pernas. Em pouco tempo, Sundiata adquiriu força e habilidade com as armas. E aí ele conseguiu assumir o poder do reino Mandinga, se tornando o príncipe, chamado Príncipe Leão, né? Ele é muito aclamado. A lenda de Sundiata conta, então, como que se formou esse império, porque foi Sundiata que primeiro chegou ao poder e depois foi dominando outras regiões, ok? Essa lenda, ela é passada de geração em geração, através da tradição oral, contada por griots. Os griots são anciãos, né, são senhores mais velhos que tinham o costume de contar as histórias dos seus antepassados para as próximas gerações. Gerações essas que no futuro iriam passar a mesma história para os seus netos, enfim, para as gerações futuras. Então a oralidade na África é algo muito importante. Sobre os griots vocês viram em uma das aulas do CMSP, então eu acho que vocês já devem até conhecer um pouquinho sobre o assunto. Os governantes do reino de Mali eram chamados de Mansa, e Sundiata foi um dos Mansas mais famosos, o primeiro e um dos mais famosos. Ele tinha uma administração muito eficaz. No século XIII, ele vai fundar o reino e vai começar a centralizar todos os povos de cultura parecida com a sua, a cultura malinquesa, sob o comando dele. Na sua administração, quando ele dominava algum povo, ele respeitava aquele povo e permitia que ele continuasse com as suas instituições tradicionais, com a sua religião, com uma política parecida com a anterior que eles tinham, desde que eles pagassem os impostos ao império e respeitassem o Mansa como governante. Inclusive, ele chegou a incorporar os próprios chefes locais das cidades que ele dominou em sua própria administração. O próximo Mansa, muito famoso, foi o Mansa Musa. Ele governou a região de 1280 a 1337. Ele organizou o império em províncias para facilitar a administração e durante seu governo o império teve um grande desenvolvimento econômico, pois ele estreitou laços com o Egito, então ele teve muitas relações comerciais com o Egito, que formava um império também muito poderoso, e ele também conseguiu dominar mais regiões, aumentando ainda o seu reino. Porém, Mansa não ficou tão conhecido pelas suas habilidades de desenvolvimento político e econômico, mas sim pela sua ostentação. Ele ficou conhecido por ser um rei que gostava de mostrar a todos todo o luxo e a riqueza que ele tinha. Em seu governo, ele cobrava taxas e impostos sobre tudo, e o dinheiro que ele lucrava com isso, ele utilizava na compra de cavalos, escravos, marfins, artigos de luxo, tudo para demonstrar o quanto ele era poderoso. A população em geral, governada por ele, não era favorecida por essa riqueza. Né? Eles viviam de uma maneira muito simples, em vilarejos, praticando atividades como agricultura, criação de animais e artesanato. Né? Conta uma história que em 1324, em sua peregrinação a Meca, que é uma peregrinação feita por conta da religião islâmica, né, que é um dever ir uma vez ao ano a Meca, conta-se que nessa peregrinação ele teria levado 12 toneladas de ouro e 60 mil escravos no caminho, assim, para gastar.
Alguns historiadores e pesquisadores defendem, na verdade, que foram 2 toneladas de ouro e 500 escravos, mas mesmo assim é muita coisa, né? Conta a história que no meio do caminho ele ia distribuindo esse ouro, ele ia gastando esse ouro. O objetivo dele, ele queria mostrar para os árabes do Egito o quanto ele era poderoso, o quanto ele era rico. Só que isso acabou tendo consequências negativas, porque essa gastança toda de ouro provocou uma grande inflação que derrubou o valor do ouro, né? Causando um problema econômico aí. Apesar disso, ele foi o Mansa que fez com que o Império de Mali ficasse conhecido por vários povos e várias localidades, como a Europa e a Ásia. Aqui nós temos um destaque no Atlas catalão com uma referência dessa peregrinação de Mussa. A gente pode ver ele aqui com vários objetos de ouro em volta dele, ou seja, que simboliza como que as pessoas enxergavam o Mansa, realmente como alguém que tinha um grande poder financeiro. As principais cidades desenvolvidas no Império Mali foram as cidades de Djenné e Tumbuktu. Nessas cidades se desenvolveram muitas universidades. A cidade se tornou um grande centro cosmopolita, um centro cultural, um centro intelectual. Nessas universidades eram ensinadas matérias como lógica, astronomia, caligrafia árabe, matemática, história e fundamentos do Islã, do Alcorão. A busca pelo conhecimento é muito desenvolvida entre os islâmicos, pois eles defendem que uma pessoa que busca conhecimento está agindo espiritualmente a seu favor, pela sua salvação, tanto quanto alguém que ora e jejua por muito tempo. Então, eles defendem bastante a busca pelo conhecimento. Aqui nós temos uma mesquita feita no século XIII, na cidade de Djenné, e aqui um manuscrito de matemática e astronomia, lá do século XIV, feito na cidade de Tumbuktu. Então, o desenvolvimento intelectual desta área era algo realmente de se admirar. Bem, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem fazer alguma pergunta, não fiquem com vergonha, deixem aí no comentário, eu vou tentar responder vocês. E eu quero também que vocês me deem um retorno, se vocês acham que essa estratégia vai funcionar ou não, se vocês acharam bacana ou se vocês preferem algum outro tipo de encontro comigo. Então, um beijo, fiquem bem e fiquem em casa.